indo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que nós chegamos diante da Tua presença nessa manhã, com o nosso coração cheio de gratidão. Gratos pelo cuidado, pelas Tuas bênçãos, pelos livramentos, pela saúde, pelo sustento, pela nossa família, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos. Ó Pai, nós louvamos e exaltamos e glorificamos o Teu nome por isso. Como diz a Tua santa e bendita palavra, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, estamos radiantes, estamos felizes, porque pertencemos a um Deus que cuida de nós, um Deus que é o Deus de toda a terra, o Criador de todas as coisas. Ó Pai bondoso, hoje nós queremos continuar aprendendo da Tua palavra. Pai, nessa grande missão, que é a missão de evangelização do mundo, que é a missão, meu Deus, que o Senhor nos deu como igreja, de levar a Tua santa e bendita palavra e formarmos e fazermos discípulos para o Senhor e plantarmos novas igrejas, igrejas que Te amam, igrejas que Te servem. Ó Deus, que o Senhor enche o nosso coração de amor para com os perdidos, para com aqueles, ó Deus, que estão sem esperança, sem Cristo. Ó Deus, que o Senhor nos ajude como igreja local. Ao Pai bondoso, abençoe esta aula e abençoe também cada pai aqui presente, aqueles que estão também conosco por meio da transmissão. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Podeis assentar. Nós temos o primeiro slide da nossa lição, o primeiro slide que fala sobre a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. Nós falamos a semana passada que essas duas igrejas são dois eixos aonde deu sustentação à obra missionária. Então, a obra missionária, biblicamente falando, olhando para as Escrituras, tinha por trás de todo aquele trabalho brilhante do apóstolo Paulo, duas igrejas mães: a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. Falamos também a semana passada que a igreja de Antioquia é um modelo de igreja missionária. Então, a missão aos gentios começou com a fundação da igreja de Antioquia. Então, foi lá, naquela igreja, aonde os missionários, os primeiros missionários, por assim dizer, foram chamados e foram enviados para o campo. Então, a igreja de Antioquia estava por trás de todas as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, havia uma igreja orando por ele, havia uma igreja sustentando ele financeiramente e também por meio da oração. Então, nós iremos começar hoje a ver algumas características da igreja de Antioquia, perfeito? E essas características devem nos inspirar hoje como igreja. Essas características da igreja de Antioquia devem ser como modelo para nós, como igreja do século 21, do ano aí mais precisamente 2022. Amém? Qual é a primeira característica desta igreja de Antioquia? Primeiramente, que ela foi organizada por gente leiga, aberta aos desafios de Deus. Então, a igreja de Antioquia, ela não foi plantada por missionários, por pastores. Ela foi plantada por crentes que não fizeram um seminário, que não fizeram um instituto, que não tinham nenhuma formação, mas eram discípulos do Senhor Jesus. E então veio a perseguição em Jerusalém, eles saem de Jerusalém e aonde eles iam, aonde eles chegavam, eles anunciavam
acerca de Jesus. Chegaram na cidade de Antioquia, houve uma boa aceitação e ali eles começam a ganhar almas para o Senhor Jesus e ali começa a igreja de Antioquia. Perfeito? Então, isso é uma grande lição para nós. Você conhece alguém de algum bairro dessa cidade? Ou você conhece alguém de uma outra cidade? Deus quer usar as nossas vidas para nos envolver com essas pessoas com intenção de ganhá-las para Cristo, se ainda elas não são salvas. Para quê? Para começar um trabalho lá. Para começar a semente de uma nova igreja. Foi o que aconteceu. Eles chegaram em Antioquia, ganharam os primeiros crentes e ali começou uma semente, foi plantada uma semente que virou uma igreja que está nos ensinando até hoje. Então, você conhece alguém em um outro bairro, em outro distrito, em uma outra cidade? Invista na vida dessa pessoa. Quem sabe Deus vai usar esta pessoa para iniciar uma nova igreja, um novo ponto de pregação, um novo trabalho batista bíblico. Amém? Então nós temos que viver com essa intencionalidade, com esse desejo. Foi o que aconteceu. Perfeito? Segunda questão que nós aprendemos da igreja de Antioquia. Ela foi organizada numa cidade estratégica. A igreja de Antioquia, ela foi organizada numa cidade estratégica. Só para os irmãos terem uma ideia, a cidade de Antioquia, naquela época, tinha cerca de 500 mil habitantes. Você já pensou naquela época, irmão Agenor, irmão João Batista, irmão Laércio, irmão José Maria, uma cidade com 500 mil pessoas? Só para os irmãos terem uma ideia, era a terceira maior cidade do Império Romano. Ela só perdia para Roma, que era a capital, e para Alexandria, que era a segunda cidade do Império Romano de habitantes, maior de habitantes. Era a terceira cidade. Era uma cidade também que ficava a 25 quilômetros do mar Mediterrâneo. Era uma cidade que fazia sede com a Síria, com a Cilícia. Era uma cidade onde havia formação de opinião. Havia portos importantíssimos, passava por aquela cidade pessoas que estavam viajando pelo Império Romano. Então era um importantíssimo centro comercial, Antioquia. Isso foi estratégico, Deus levou eles para um lugar estratégico, aonde ali eles pudessem plantar aquela igreja, pudessem crescer, uma igreja que pudesse ter recursos e condições de expandir, enviar, sustentar, abençoar outras regiões. Então é algo que a gente precisa pensar também, quando nós pensamos em um local para fundar uma igreja ou para plantar uma igreja. Onde vamos plantar? Vamos plantar lá no meio do mato, onde não tem vizinho? Não, plantar num lugar estratégico, onde esta igreja possa alcançar várias pessoas, onde haja ali um centro comercial, podemos assim dizer, casas, bairros, pessoas, para poderem ali serem ganhas e ser uma igreja onde possa crescer, obviamente com a graça e misericórdia do Senhor, mas também mediante a sabedoria e estratégia, porque a obra de Deus, ela não é feita à torta e direita. A obra de Deus, ela é feita com estratégia, com sabedoria vindo de Deus. Amém? Então essa é a terceira questão da igreja de Antioquia. É a segunda. Terceira, a igreja de Antioquia contava com assistência e com a graça de Deus. Abra sua Bíblia aí agora para Atos 11. Atos capítulo 11, verso 21. Atos 11, 21. Quem gostaria de ler para nós?
Irmão João Batista, por gentileza, verso 21. E a mão do Senhor era como eles. Grande número veio e se converteu ao Senhor. Amém. Que versículo maravilhoso, meus irmãos. Primeiramente, nós vemos que a mão do Senhor estava na direção daquele trabalho. Este é o primeiro passo. É orarmos e dizer: Senhor, a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Conduza-nos, ajuda-nos. E a palavra de Deus diz que a mão do Senhor era com eles e favoreceu aqueles homens de Deus na pregação do Evangelho. E a verdade é essa: a obra de Deus é sobrenatural, não é feita no poder do homem, no poder da carne, da sabedoria humana. Não, ela é feita pelo poder de quem? Do Senhor. É o Senhor conosco, é o Senhor na frente. 22, quem gostaria de ler? Um outro irmão? Vamos lá, vamos. A fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Amém. Segundo, era uma igreja que começou a ter uma fama, uma igreja que começou a se espalhar. Lá em Jerusalém, lá em Antioquia, está acontecendo alguma coisa. Pessoas estão se convertendo, pessoas estão voltando o seu coração para o Senhor. Começou a se espalhar o que Deus estava fazendo na cidade de Antioquia. Primeiro, conversão. Segundo, boa fama. Verso 23, o outro irmão. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, celebrou e exortou a todos a fim que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Barnabé, ao ver o agir de Deus ali em Antioquia, ele fica alegre. Ele fica ali extasiado, vendo o Senhor agir, salvar almas. O que ele começa a fazer? Ele começa a exortar, ele começa a ensinar, ele começa a fazer um relacionamento discipulador. É o que a gente vai fazer, irmão Agenor. Acompanhar aqueles novos crentes, aqueles que estavam desejosos da palavra. Ele começou a exortá-los e encorajar aqueles irmãos com a palavra de Deus. Verso 24, um outro irmão Laércio, leia para nós, irmão Laércio. Porque era bom, porque era um irmão cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao irmão. Amém. Está falando de Barnabé. Era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Ou seja, havia homens piedosos na frente daquela igreja. Havia homens cheios do Espírito Santo, havia homens cheios de fé. A igreja começou a ser liderada por esse quilate de crente de fé, crente piedoso, uma liderança piedosa. É o que nós devemos fazer. Vamos começar um trabalho? Vamos pegar homens e mulheres encorajados, piedosos, cheios do Espírito Santo, e vamos investir lá. Vamos ensinar a palavra. Vamos mostrar o que Deus já tem feito em nossa vida, e vamos passar para eles a palavra e o testemunho cristão. É o que Barnabé estava fazendo. Então, vamos ver o que até agora o que havia naquela igreja. Primeiro, havia conversão. Segundo, boa fama. Terceiro, relacionamento discipulador. A palavra estava sendo ensinada e pregada. Quarta, havia uma liderança piedosa, homens e mulheres de Deus. E podemos até dizer quinto, porque enquanto Barnabé está ensinando, ele também está formando líderes. Vocês entendem? Enquanto ele está ensinando, exortando, ele está escolhendo homens ali dentro, novos convertidos, e investindo naqueles homens para que eles possam ser os diáconos, ser os pastores e os futuros missionários daquela igreja. Amém, meus irmãos? Então, a igreja, verso 25 agora, quem poderia ler para nós? Uma irmã. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando conduzido para Antioquia. Opa, Barnabé viu o agir do Senhor ali. O que ele fez? O que ele falou?
ele disse: esse campo é muito grandioso para eu fazer sozinho. Esse trabalho é muito grande para que eu possa conduzir sozinho. Há muito trabalho aqui para mim discipular, muitos novos crentes para mim discipular, para pregar, para formar novos líderes. É muito para uma só pessoa. O que ele faz? Ele vai buscar Saulo. O que nós aprendemos, irmãos? Que o pastor sozinho, ele não vai longe. Ele precisa de outros homens de Deus e mulheres de Deus ao seu lado. Vocês estão entendendo? Ele poderia dizer: não, deixa comigo, deixa que eu faço. Não, mas não é esse o pensamento de Barnabé. Ele reconhece que a obra de Deus precisa de participantes, de mais pessoas envolvidas. Então ele vai e busca Saulo. Vem cá, Saulo, vem me ajudar. Amém? Então a igreja de Antioquia ia contando com a graça de Deus. E depois veremos que lá, naquela igreja, vai ser a primeira vez que os discípulos de Jesus são chamados de cristãos. Por quê? Porque eles eram crentes novos tão fiéis que as pessoas começaram a olhar para eles e começaram a dizer: esses discípulos de Jesus, eles são parecidos com o Jesus que eles pregam. Amém? Então, como começou esta palavra, este chamar de cristão? Como começou? Ele veio, a palavra cristão, irmãos, ele veio como um qualificador para quem era discípulo de verdade. Perfeito? Então, esta palavra cristão, ela veio como um adjetivo qualificador para quem era discípulo de verdade, para aqueles que realmente pareciam com Jesus. Então, o que está atrás do nome cristão de verdade? Será que é só dizer que eu vivo num país cristão que me faz um cristão? Será que só pelo fato de eu ser batizado na infância me faz um cristão? Não, estamos aprendendo algo aqui. O que nos faz verdadeiramente um cristão é um discípulo que reproduz a vida de Cristo, que vive a vida de Cristo. Este é um cristão. Não é só dizer de lábios: eu sou um cristão. É reproduzir o que Cristo fez, a vida de Jesus. Foi desta forma que eles foram identificados, chamados de cristão. Amém? Que Deus nos faça cada dia esse cristão de fato, né? De fato. Verso 27 e 28, quem gostaria de ler para nós? Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. Sim. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Muito bem. Uma outra característica da igreja de Antioquia. Antioquia era uma igreja que usava os dons espirituais, os dons da generosidade, o dom do amor. Então, este homem chamado Ágabo, ele recebeu uma visão de Deus que haveria uma fome na região, incluindo Jerusalém e toda aquela região. Verso 29 vai nos dizer: e os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Ou seja, aqueles irmãos se mobilizaram, aquela igreja nova, aquela igreja que estava recém-formada, recém-plantada, eles se levantam de uma forma generosa para abençoar aqueles demais irmãos que moravam na Judéia. Então, uma igreja que começa aonde os crentes estão usando os seus dons espirituais, primeiro, para glorificar a Deus. Segundo, para ser bênção. É o princípio, o último princípio que nós vamos aprender, o princípio da compaixão
e graça. Eles já começam a igreja com esse princípio, o princípio de se doar, de abençoar, da generosidade. Amém? Estamos juntos? Versículo 30, quem gostaria de ler para nós? 30. Porque eles conhecendo fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém. Então eles, por meio de Barnabé e Saulo, eles enviam esses donativos, esses recursos para abençoar aqueles irmãos que estavam na Judéia. Então a igreja de Antioquia nos mostra como a igreja de hoje deve funcionar. Então aqui surgem princípios importantes, irmãos, que devem conduzir a nossa igreja. Vamos rever esses princípios que vemos na igreja de Antioquia. Qual foi o primeiro fato que aconteceu ali naquela cidade? Houve conversões. Segundo, boa fama. Terceiro, apego à palavra, porque Barnabé estava ensinando, discipulando. Terceiro, uma liderança piedosa. Quarto, formação de líderes. Ao mesmo tempo que ele discipulava, ele formava líderes. Quarto, 5, testemunho. Porque eles foram chamados de cristãos. Significa que haviam bons testemunhos. Sexto, dons espirituais para abençoar. Então note que estas qualidades de uma igreja, nós devemos cada dia, como igreja do Senhor, buscar e exercer e viver para a glória do Senhor. Amém? Muito bem. Alguma pergunta até aqui? Alguma colocação? Algum acréscimo? Porque estamos indo para a quarta lição ou questão que nós podemos aprender da igreja de Antioquia. A quarta, irmãos, era que era uma igreja missionária. Isso era algo maravilhoso. Capítulo 13 de Atos. Capítulo 13. Quantos acharam? Atos 13. Versículo 1 diz: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, a igreja de Antioquia, o que está acontecendo? Nova que era, recém-plantada, ela já contava com um colegiado de pastores. Ela já contava com um grupo de líderes ali naquela igreja. E de onde surgiram esses líderes? Esses líderes, eu creio, que foram treinados por quem? Por quem, meus irmãos? Quem foram os dois homens de Deus que chegaram naquela igreja? E o outro? E Saulo. Esses líderes, eles foram treinados por meio de Barnabé e Saulo. Então agora a igreja está tendo um colegiado de líderes, de homens de Deus. Versículo 2, quem poderia ler para nós? Vamos lá? E servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra para que os tenho chamado. Amém. Então note que era uma igreja que estava em oração. A Bíblia sempre conecta o jejum e a oração. A Bíblia aqui diz: e servindo eles ao Senhor, jejuando. Então significa que era uma igreja que vivia o primeiro princípio de uma igreja multiplicadora. Qual que é? A oração. Uma igreja que ora. E quando eles estavam orando, o que aconteceu? Barnabé e Saulo são separados e enviados para a obra missionária. E quando eles saem, o que acontece? A igreja fica sem sucessão pastoral? Porque a igreja está perdendo o primeiro pastor e o segundo pastor, o pastor adjacente. Quem é o segundo pastor? Saulo. Então, fica sem
pastor a igreja? Não, a igreja fica com um colegiado de homens ali, de líderes ali. E esse é o meu sonho, meus irmãos. Um dia, quando Deus nos tirar daqui, se for da vontade dele, é deixar um sucessor. Por quê? O que tem acontecido com muitas igrejas batistas bíblicas que nós conhecemos? Pastores que servem anos naquela igreja e não se preocupam de ter um vice e muitas vezes nem preparar um pastor. E quando o pastor morre ou quando o pastor sai, o que acontece? Não tem quem venha suceder esse pastor. Então note que isto é um modelo bíblico. Barnabé e Saulo treinaram esses homens e agora Deus está tirando eles, mas a igreja não fica órfã. A igreja tem homens de Deus, a igreja tem pastores, tem líderes para dar continuação ao ministério, ao trabalho da igreja. Então é uma igreja missionária. Deus pega o pastor titular Barnabé, Deus pega o pastor adjunto que é Saulo e manda para o campo. E a igreja ainda vai ficar com 3 bons pastores, homens de Deus, ali naquela igreja. Amém? Muito bem. A igreja de Antioquia, irmãos, queria evangelizar e plantar novas igrejas de forma intencional. Queria cumprir a grande comissão de forma efetiva. Ou seja, essa igreja havia intencionalidade. Sempre nós estamos falando, desde quando começamos esta série de lições, sobre a intencionalidade. Nós temos que viver a nossa vida intencionais, tendo intencionalidade na questão de ganhar pessoas para Cristo, na questão de visão da obra e do trabalho do Senhor. Amém? Então essa era a visão da igreja de Antioquia. Ela queria evangelizar e plantar novas igrejas de forma intencional. Ela queria cumprir a grande comissão de forma efetiva. De forma efetiva. Esse deve ser cada dia mais o desejo do nosso coração como igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, o que é ser uma igreja missionária, irmãos? O que é ser uma igreja que planta a igreja? Porque até agora nós vimos as características da igreja de Antioquia. Nós vimos aí 4 características, perfeito? Agora nós vamos ver como ser uma igreja missionária. Como ser uma igreja que planta outras igrejas? Eu vou dar para os irmãos, mediante o texto, 6 respostas. Perfeito? Qual é a primeira resposta? O que é ser uma igreja missionária e o que é ser uma igreja que planta outras igrejas? Porque esse é o nosso desejo. Esse deve ser o nosso desejo intencional. Plantar uma nova igreja. Levar a se tornar não somente filha que somos da primeira igreja batista de Cidade Ademar, mas termos a alegria de gerar, de ser mãe, porque é um prazer enorme, é ou não é? Eu fico imaginando estas igrejas, como as igrejas de São Paulo, que tem várias igrejas, que prazer, falar, nossa, nós fizemos esse trabalho, saiu daqui, nós geramos pastores e igrejas. Esse deve ser o nosso sonho como igreja local. Então, primeiramente, qual o primeiro passo que nós devemos dar, se esse é o nosso objetivo? Primeiramente, buscar a orientação de Deus para sempre dar novos passos. Buscar a direção de Deus, Senhor, qual é o passo que eu devo dar? Para onde seguir? O que fazer? Para onde olhar? Então note que Paulo e Barnabé, nós já lemos esse texto, né? Eu creio que capítulo 13, de 1 a 3 já lemos. Leia também, vamos ler agora o 4 e o 5 do capítulo 13. Nós já lemos de 1 a 3, faltou o 4 e o 5 que nos pede a lição. E assim estes, Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia
e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Então note que Paulo e Barnabé estavam vivendo um excelente tempo na igreja. Não é verdade? Que tempo maravilhoso a igreja de Antioquia estava vivendo, irmão Agenor. Liderança, crescimento da igreja, né? Eles poderiam ter dito, é isso aqui. Esse é o nosso objetivo. Vamos sossegar aqui. Vamos ganhar alma apenas em Antioquia. E vamos cuidar da igreja, vamos cuidar dos programas da igreja de Antioquia. Vamos cuidar dos jovens, e tem que cuidar. Vamos cuidar dos homens, das mulheres, e tem que cuidar. Vamos ensinar a palavra, e temos que ensinar. Eles poderiam se acomodar ali, mas pelo contrário. O texto diz que a igreja estava orando ao Senhor, perguntando: Senhor, qual é o novo passo que nós vamos dar agora? Se o Senhor nos abençoou aqui, que se nós temos o que temos aqui, uma igreja efetiva na realização local e também na realização missionária, se o Senhor fez tudo isso aqui, eu creio que o Senhor pode fazer também muito mais. Qual é o próximo passo? O que devemos fazer? E eles estavam orando para o próximo passo. Eles estavam orando sobre a obra missionária, sobre o cumprimento da grande comissão. E aí vai nascer as primeiras viagens missionárias. Amém? E aí, amados irmãos, por causa desta visão, por causa dessa prioridade da igreja, começam então as viagens missionárias. Então, uma igreja missionária e uma igreja que planta novas igrejas é uma igreja que, primeiramente, ela busca a direção e a orientação de Deus para os próximos passos. E nós precisamos estar orando por isso. Senhor, qual é o nosso próximo passo? Nós precisamos nos unir, e quando o Senhor disser, é por aqui, não vamos ter medo. Não vamos colocar dificuldade, porque muitas vezes nós colocamos dificuldades. Tantas coisas durante esses 15 anos de ministério, Deus colocou no meu coração. E de repente eu levantava dificuldade. Mas não tem recurso, mas não tem isso, mas não tem aquilo. Meus irmãos, se Deus nos dar a indicar o passo se Ele nos mostrar o passo, Ele vai suprir os recursos. Ele vai dar pessoas, Ele vai estar conosco. Os irmãos entendem? Porque é muito fácil nos acomodarmos. Paulo e Barnabé poderiam se acomodar com a igreja de Antioquia, porque era uma igreja extraordinária. Qual o pastor que quer deixar uma igreja que está, ir para o campo missionário, enfrentar, como ele enfrentar apedrejamento, o Laércio, ser insultado, ter que fugir, prisão. Poxa, ele poderia dizer: não, vou ficar na igreja, a igreja está bem. Não, mas a intencionalidade, o desejo era maior, e esse deve ser o desejo da igreja de Jesus. Nunca se acomodar, mas sempre ter a visão de dar o próximo passo. Segundo passo, ou segunda lição que nós aprendemos da igreja de Antioquia: a igreja era uma igreja missionária, e uma igreja que plantava outras igrejas. É uma igreja que sonha em alcançar todos no menor prazo possível. É uma igreja missionária e uma igreja que planta outras igrejas. Ela tem algo no coração. Ela sonha alcançar todos, ou muito, ou fazer a obra de Deus no menor prazo possível, o mais urgente possível. Por quê? Me dê resposta. Porque nós precisamos fazer a obra de Deus
conforme o agir do Senhor, mas sempre querendo fazer o mais rápido possível na dependência de Deus. Por quê? 2 principais motivos. Primeiramente, Jesus está voltando. Precisamos ganhar almas para Cristo. Segundo, pessoas estão morrendo, indo para o inferno a cada, me ajudem, 30 segundos, 40 segundos, morre uma pessoa no mundo todo. Acabou de morrer um, acabou de morrer outro. E essas que estão morrendo, se tem Cristo, estão indo para onde? E se não tem Cristo? Para o inferno. Então nós precisamos, a obra de Deus, Jesus fez a sua obra em 3 anos. Ele sabia da urgência, ele chamou aqueles 12, ele preparou aqueles 12, e ele investiu na vida daqueles 12, e preparou aqueles homens, e morreu na cruz, porque ele sabia de que o homem precisava de salvação. Agora vem o apóstolo Paulo, vem a igreja, essa igreja ela está trabalhando, ela não está perdendo tempo, ela quer ganhar almas, ela quer alcançar os países, ela quer ganhar pessoas, porque também sabe da urgência que tem. Então, Paulo e equipe, após receber a direção de Deus, o que eles fazem? Eles partem, né? Eles partem o mais urgente possível. Nós lemos as cidades, verso 4, assim eles enviados pelo Espírito, logo eles desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre, verso 5, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como seu cooperador. Então, de Antioquia, Paulo e os seus companheiros, eles levam o evangelho a todos os lugares conhecidos daquela época. Ele sai para pregar. Para os irmãos terem uma ideia, do capítulo 13 até o capítulo 28 de Atos, é como se nós estivéssemos olhando para o mapa mundi da época. Ou seja, de 13 a 28, Paulo e Barnabé alcançaram o mundo conhecido daquela época. Eles foram pregando o evangelho. Eles foram em lugares que ainda não havia sido alcançados. Paulo havia dito isso, né? Lembra quando ele falou, eu quero ir aonde outros não estiveram. E ele foi aonde outros ainda não haviam ouvido o evangelho. Vamos terminar a aula, já estamos. Vamos ver Romanos 15, verso 19, vamos terminar aqui Romanos 15. Romanos 15, verso 19, verso 20. Olha, eu vou ler para os irmãos. Ele diz assim, em Romanos 15, verso 19 e 20, quantos acharam? Amém. Ele diz, pelo poder dos sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores, até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. Desta maneira, me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Note esta palavrinha no versículo 19, irmãos. Ele diz que é desde Jerusalém e seus arredores até o Ilírico. Na sua versão diz Ilírico também, ou diz uma outra palavra? Ilírico, meus amados irmãos, era a parte oriental do Império Romano naquela época. Ilírico significa a região próxima à Albânia e a parte sul da antiga Iugoslávia. Então a marcha triunfal do Evangelho daquela época saiu de Jerusalém e foi do Oriente ao Ocidente. Olha que coisa linda. Saiu do Oriente e foi até o Ocidente.
Quanto tempo levou isso? Muitos falam de vários tempos, nós não sabemos de certo quanto tempo levou isso. Mas o fato é de que o Evangelho foi divulgado desde o Oriente até o Ocidente por esta igreja e igrejas daquela época. O Evangelho saiu de Jerusalém. Uma igreja que planta igrejas, uma igreja missionária, ela deve orar: Senhor, qual deve ser o próximo passo? Segundo, uma igreja missionária, uma igreja que planta igreja, ela sonha em alcançar o máximo em menor prazo, em menor tempo, a urgência. Que Deus nos abençoe. Que Deus enche o nosso coração nessa manhã desse fogo missionário, assim podemos dizer. Que nós possamos, como igreja de Jesus, orar ao Senhor: Senhor, qual é o próximo passo? O que o Senhor quer de nós? O que o Senhor plantou essa igreja aqui em Borda da Mata, Senhor? Quantos anos, irmãos, de organização nós estamos? 2015? 6, vai fazer 7, de organização, mas de como congregação, desde 97, então temos vários anos, e eu creio que o Senhor tem uma obra magnífica para fazer por meio dessa igreja, eu creio, e é por isso que eu estou aqui há 9 anos, e eu creio que o Senhor ainda não começou, Ele já começou na verdade, e Ele há de cumprir. Pastor, mas Deus vai trazer as pessoas? Não, essa obra vai ser feita por nós, é por mim, é por irmão José Maria, é por irmão José Coutinho, irmão Laércio, irmã Deide, irmão Antônio, nós, é por nós, é nós que Deus quer usar. É nós, irmãos. É nós temos o Cristo ressurreto. Aquele que trabalha, aquele que convence, aquele que salva, aquele que edifica. Para Ele não há dificuldade. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa manhã. Ó Deus, hoje é de manhã inspirados pelo Teu Espírito Santo em nós e também pela iluminação da Tua palavra ao nosso coração. Ó Pai, olhando para a igreja de Antioquia, uma igreja que não tinha muitos recursos, não tinha tecnologia, não tinha, meu Deus, condução, e uma igreja que fez tanto para a obra do Senhor. Pai bondoso, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença como igreja local hoje, para que o Senhor nos ajude a avançar, meu Deus. Nos ajude, meu Deus, a levantar os olhos e olhar para os campos que já estão brancos. Ó Pai, traga encorajamento na nossa vida. Que Satanás, Pai, não continue detendo o avanço da Tua obra, porque a Tua palavra nos diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o poder do Teu Espírito, nós temos a Tua palavra que é viva e eficaz, meu Pai. Então nos encoraja como igreja e, ó Pai, nos ajuda, nos orienta. Qual o próximo passo que o Senhor quer que nós venhamos dar? Qual a direção que o Senhor quer que nós venhamos tomar, Pai? Nos ajuda, nos guie, torne claro ao nosso coração a vontade e o querer do Senhor, e ajuda-nos a ter um coração pronto, obediente, para seguir os passos que o Senhor quer que venhamos dar como igreja, para o avanço do Teu Evangelho, para o cumprimento da grande comissão. Abençoa-nos neste dia, assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.